Bom dia. Então, esse meu canal, né? Meu filho tá enchendo meu saco dizendo assim: começa pedindo pro pessoal se inscrever, dar like. Eu nunca pedi, mas vamos lá. Nesse eu vou pedir então. Por favor, inscreva-se. Na verdade, eu não tenho interesse nenhum em, como é que chama-se? Monetizar, ganhar dinheiro com o YouTube. Não. O que eu quero é fazer um canal legal assim para as pessoas interagirem. Eu já tenho 46 anos, então assim, para poder falar sobre música, depois eu vou falar sobre futebol, eu falo sobre política. Eu não tô querendo polêmica, não tô querendo fazer confusão com ninguém. É a minha opinião, tranquila, fácil, de filmes e tudo. Coisas assim, que geralmente os filhos não têm tempo para ouvir dos pais, os pais não têm tempo para ouvir dos outros, os outros não têm tempo de ouvir, de ler jornal. Então, assim, não é que eu seja um desocupado, eu trabalho muito, eu tenho um caminhão, tenho dois e faço mudanças e transportes. Só que na pandemia as coisas estão meio paradas, né? Então, e assim, o meu trabalho é intenso. Eu fico 3, 4 dias viajando, fazendo mudanças e de repente eu passo 3 dias sem ter nada e vai dar pra manter esse, esse canal simples, sem muita edição, sem. Eu não entendo muito de tecnologia e não tenho equipamentos para fazer um negócio perfeito. É ali, fácil, tranquilo, sabe? Que seja funcional, mas que seja bem simples. Eu aprendi a colocar ali no rodapé os nomes dos filmes quando eu tô gravando para filmes e eu vou dar uma melhoradazinha em algumas coisas que eu tô aprendendo. Me pediram algumas pessoas sobre. Eu moro no Nordeste, eu nasci em Brasília, mas moro no Nordeste há muitos anos, no interior da Paraíba. E me pediram para falar sobre morar no Nordeste e comparado ao resto do país. Eu que conheço o país inteiro. Então, vou falar nesse vídeo sobre isso. O Nordeste, até agora, algumas capitais ainda têm aquele glamour do interior, do sertão, com menos violência, com algumas facilidades que as grandes metrópoles como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Salvador. Salvador já é Nordeste, né? Mas então tá, esquece. Eu não vou editar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então algumas cidades-chave que já são muito grandes, entendeu? E muito mais difíceis. O Nordeste, algumas cidades, é exatamente isso que eu ia falar. Salvador, Fortaleza, Recife, são três capitais nordestinas, se eu não tiver errado, as três maiores, que já estão meio para São Paulo, assim, sabe? Grandes demais. Fortaleza é um monstro já com mais de, eu não sei, 5 milhões de habitantes, mas assim, já com a violência, não tem mais aquele coisa de Nordeste ali, entendeu? João Pessoa, Natal, ainda são cidades assim mais tranquilas. São Luís, Teresina também tem ainda, aí tem Maceió e Aracaju, ainda são menores e ainda tem uma certa facilidade. E o interior da segunda para a quinta cidade maior dentro do país, dentro do estado, tirando a capital, são muito boas de morar. Eu moro numa cidade de 120 mil habitantes, então é uma cidade tranquila, tranquila. A violência que tem é aquela violência de gente envolvida realmente com o tráfico, com as coisas erradas. Então assim, o shopping tá ali pertinho, a farmácia tá pertinho, você não perde. Eu tô falando de mim, gente. Eu sempre estou falando de mim, das minhas convicções. E que as minhas convicções, as minhas opiniões sobre esse modo de vida também são de muitas pessoas e da grande maioria. Então, por exemplo, eu não consigo me imaginar 4, 5 horas no trânsito. Entendeu? Eu quero levar 15 minutos para chegar no banco, 15 minutos para chegar no supermercado e 10 minutos para chegar em casa. Eu tô falando de mim, né? E ao longo dos meus 46 anos, eu conheço o país praticamente inteiro e eu não consigo ver isso. Então, as perguntas que me fizeram foi:
Qual a vantagem do Nordeste? A qualidade de vida, para mim, é essencial. Então, assim, se você vai no banco e leva 15 minutos para chegar no banco e depois 20 minutos para chegar em casa, você vai ter mais tempo. Se você ficar 3 horas no trânsito, menos tempo. Eu vou de caminhão para São Paulo. O ano passado fui 4 vezes. Esse ano já fui uma antes da pandemia. E assim, sair de Guarulhos para Campinas ou de Jundiaí para Itaquaquecetuba no horário de rush e levar 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, para mim é uma perda de tempo muito grande. Você escuta uma música, você escuta um rádio, você escuta um jornal, mas você perde muito tempo da sua vida. Então, assim, quando eu vejo no exterior também, eu vejo a Austrália, eu vejo países assim, que ainda tem essa facilidade mais interiorana. Então, essa é a vantagem. E outra coisa, o custo de vida é menor. Sempre. Agora, se você examinar direitinho, se o custo de vida é menor, os ganhos também são menores. Eu tive em Santa Catarina agora, e um cara me falou que um freezer para ser levado para o concerto e voltar no Mansaveiro custa R$ 100. Na minha cidade, 150 é uma mudança completa de uma casa, R$ 200 de uma casa completa. E lá um freezer em Navegantes para ir consertar e voltar é 100, R$ 150. Então, assim, o ganho aqui é menor, mas o gasto também é menor, né? Então, assim, eu acho que a vantagem do Nordeste, do interior e dessas 2 ou 3 cidades, como 5 cidades mais ou menos, que é João Pessoa, Natal, Aracaju, Maceió, São Luís e Teresina, ainda tem esse gasto um pouco menor. E isso é muito bom, né? Apesar do ganho também ser um pouquinho menor. Mas, por exemplo, se você tem um emprego federal, estadual ou no banco privado, por exemplo, o mesmo custo, ganho que o cara vai ter lá em Aracaju é o mesmo que ele vai ter em São Paulo. Então, o custo de vida no Nordeste ainda é um pouquinho menor nesses lugares, e principalmente no interior. Por exemplo, na Paraíba, Campina Grande, Patos e algumas cidades aqui do interior do Nordeste, que o custo de vida é mais baixo, os aluguéis são mais baratos, entendeu? Então, essa é a vantagem, respondendo às pessoas que pediram, do Nordeste. E a violência é menor. Existe violência? Existe, porque no país inteiro existe, mas nas cidades interioranas a violência está mais para quem vive procurando violência. Tráfico de drogas, assaltos e tudo. É o que eu vejo. Falta, e eu não consigo esquecer disso, e tem que lembrar sempre, é que na nossa região aqui, falta também um pouco mais de cultura. Entendeu? Por exemplo, você gosta de... Eu vou dar um exemplo aqui, Jorge Vecilo. Jorge Vecilo vem uma vez por ano, faz show Campinas, João Pessoa, Natal, Recife, vai embora. Mas São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, ele tá sempre nessa região, essa região aí do Centro-Oeste, Brasília e tal. Aqui não, aqui tem menos shows, menos teatro, entendeu? Então essa é a única desvantagem. Você gostar de por exemplo, você gosta do U2, aquela banda da Irlanda do Norte. Então o U2 vai fazer shows, ele faz São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, Salvador, pronto. No máximo Fortaleza, né? Os times, porque geralmente o nordestino tem muito time no Rio de Janeiro e em São Paulo para torcer. Infelizmente o futebol da gente ainda é muito pequeno, dos estados, entendeu? Então assim, aí fica mais difícil, porque não vai vir Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, vem uma vez na vida na Copa do Brasil. Enquanto se você tá lá em São Paulo, Rio de Janeiro, você tá sempre investindo um jogo diferente ali, Belo Horizonte e tal, para os amantes do futebol, né? Então essa é a diferença, é o lado cultural, o entretenimento. Agora, a violência é menor, a condição de vida é mais tranquila, a qualidade de vida é melhor porque você tem mais tempo. Eu acho que atrelado à vida da gente, o tempo ele é primordial. Aí eu já tô aqui com 10 minutos do meu, né? Mas assim, o tempo é primordial. Você tem mais tempo para os filhos, você tem mais tempo para os netos, você tem mais tempo para poder ouvir uma música, para tomar uma cervejinha num churrasco, você ter tempo. Então essa correria, ela tá tomando tempo. E para mim o tempo é muito precioso. Muito, muito, muito. Então, para quem quer mais tempo e um pouco mais de qualidade de vida,
eu recomendo vir para o Nordeste. Quem é ambicioso demais e quer ganhar muito dinheiro e não está preocupado com o tempo e quer ser, como é que chama-se? Horkalik, né, que não trabalha em muitas coisas diferentes, vai para o Sul, vai para São Paulo, vai para onde o pessoal trabalha, como meu cunhado, um abraço, Paulinho, lá em Jundiaí, que começa a trabalhar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai até 10, 11 horas da noite em São Paulo, em Jundiaí. Então, assim, quem quer, boa sorte. No Nordeste as coisas acontecem mais lentamente. Você vai trabalhar 8, trabalho não é preguiçoso não, é porque as coisas aqui você chega rápido. Lá em São Paulo você começa a trabalhar também 7h30, 8, só que você tem que sair de casa às 5, 4, para poder chegar meia-noite. Você termina, você sai do trabalho às 6 horas, vai chegar em casa às 9, 10 da noite. Entendeu? Aqui você sai, você com 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos você está em casa. É mais tempo. Então, para mim, o principal não é nem essa questão financeira. Claro que tem oportunidades de vida. Você não tem uma graduação acadêmica, você depende de assinar sua carteira em algum estabelecimento, então aqui é um pouco mais difícil, entendeu? Mas eu já falei e falo várias vezes, é melhor ganhar 2.000 aqui no Nordeste, 1.500 aqui no Nordeste, do que ganhar 4 em São Paulo. Porque o custo de vida é muito alto, beleza? Como meu filho pediu, e eu agora vou ter que falar, inscrevam-se, dê likes e compartilhe, para que a gente possa sempre estar falando de assuntos novos, entendeu? Peça também nos comentários, Beto, eu queria sua opinião sobre... No canal Várias Variáveis, eu quero falar sobre uma banda específica, eu quero falar sobre um time específico, eu quero falar sobre a política, só que de uma maneira específica, né? Eu quero falar de o que eu acho, por exemplo, de morar fora em algum outro país. Não sei, mande, e se eu souber, e se eu tiver entendimento, a gente faz um monólogo aqui a respeito. Tranquilo? Bom dia, bom domingo, tudo de bom. Certo que muita gente vai ver em outros dias, né? Então, tudo de bom para o seu dia, o dia que você está vivendo hoje. Tranquilo? Abraço.